frequentávamos eventos de igreja, mas eu passei a frequentar o candomblé. Então, E tudo bem? Não, meus pais não podiam imaginar. Ah, eles não sabiam? Não, eu ia escondido. Não, era briga. Como eu era muito CDF, sempre fui a vida toda estudioso, eu dizia pra minha mãe que tava indo fazer trabalho. Não tava mentindo. Não tava mentindo, né? Só não era o trabalho que ela imaginava. Não era trabalho de escola. Mas comecei na Umbanda um pouco, fiquei um tempo na Umbanda, quase um ano na Umbanda, depois fui pro candomblé e ali eu fiquei mesmo 2 anos e pouco, frequentando quase que diariamente a casa do candomblé. E gostava muito da religião, fiz muitos amigos lá, não é? E também tive namoradas ali, quando ia de férias pro Ceará visitar a família, e sempre tinha alguma ficadinha por lá, né? Porque carne nova vindo de São Paulo ainda um atrativo. Então, era o atrativo. E a minha conversão foi bastante radical, assim. Eu fui a um encontro da Renovação Carismática, ali em Osasco, era um encontro de carnaval. Um retiro. Um retiro. Era um retiro de 3 dias, um encontro aberto num ginásio. Então não era um retiro assim, fechado, numa casa. Era num ginásio. Eu fiz alguns retiros no carnaval em Cubatão também, da Renovação Carismática. Sim, que era muito forte, em Cubatão. Por que era forte lá? Era muita gente. Padre Primitivo Baltazar. Exatamente. Porque assim, Vilela, o movimento carismático, ele chega no Brasil no comecinho dos anos 70, trazido por um padre norte-americano, o padre Eduardo Daugherty, e o padre Harold Hahn, que já é falecido, 2 jesuítas. Os 2 ajudaram na expansão. Só que na época, anos 70, existia uma mentalidade na nossa igreja que a gente chama de teologia da libertação, era bem mais forte naquele período. Era um período em que o clero, sobretudo, era mais envolvido em questões sociais, políticas, etc. Então eles viam com certa estranheza coisas muito espirituais. Né? Tudo que fosse muito espiritual, muito místico, eles viam com estranheza. Ainda mais naquele período de regime militar. 2 padres norte-americanos trazendo um movimento de espiritualidade. Então havia todo tipo de acusação, que eles eram financiados pela Fundação Rockefeller para se infiltrar nas comunidades de base, enfim. Um dia conversando com o padre Eduardo, ainda é vivo, mora aqui em Valinhos, no interior de São Paulo. Ele conta melhor a história. Mas o fato é que, para explicar o do padre Primitivo, com o passar do tempo, alguns padres foram fazendo a experiência carismática, aderindo e auxiliando na expansão dela. Só que eram pouquíssimos em nível de Brasil. Então, onde havia todo o povo que tinha afinidade com a espiritualidade ia para lá, se acercava. Então, o padre Primitivo Baltazar era peruano, ele fez a experiência no Peru. Ele era religioso, ele era de uma congregação, não lembro agora o nome, mas veio morar em Cubatão e fazia ali muitas missas, oração de libertação, cura. Ele era praticamente o único, num raio de quilômetros, com espiritualidade carismática. Então, realmente havia grandes concentrações carismáticas ali. Então, ele ficou muito conhecido. Era muito conhecido. Numa escola, era num ginásio também lotado. É muito bonita a história. A renovação carismática em Fortaleza lotava o estádio. Era, Queremos Deus em Fortaleza. Sim. Nos anos 80, era um fenômeno. A gente só viu aquilo lá na visita do Papa João Paulo II. Com a renovação carismática, eu lembro de um Queremos Deus lá, não sei se foi esse que o padre Jonas Abib foi, que Deus o tenha, que foi tanta gente para esse Queremos Deus que não coube no estádio, que foi preciso a polícia organizada pelo lado de fora do estádio, porque a mesma quantidade que estava dentro do estádio, e olha que estava tendo acesso até ao gramado, já era mais de 100 mil pessoas. E do lado de fora tinha mais 100 mil pessoas querendo entrar. Aqui acontecia o mesmo nos anos 90 também com o Padre Jonas, nos cenáculos no Morumbi. Começou no Pacaembu, não cabia mais, foi pro Morumbi. Então, assim, foi um grande fenômeno. Anos 80 e 90, sobretudo. Os anos 90 foi assim, o ápice do movimento carismático. E no meu caso, eu fui a esse encontro de carnaval
comecei a me aproximar da renovação carismática por curiosidade. Como eu tinha uma mentalidade bem misticista por conta do candomblé, É verdade. eu fui parar no candomblé por curiosidade. Eu queria muito ver, assim, Esse coisas mundo extraordinárias. espiritual. Isso, espiritual. Sobrenatural. Mas a gente que cresce na igreja católica, indo à missa, frequentando os sacramentos, não vê nada de extraordinário ali. Então, na minha cabeça, se eu quisesse ver alguma coisa, um espírito, um vulto, um satanás, um demônio, eu tinha que ir procurar fora. E, de fato, fui pro candomblé com essa intenção, de ver o mundo espiritual. Mas eu ouvi falar, né, através de amigos, que existia um grupo na igreja onde tinha essas coisas espirituais, pessoas que falavam línguas estranhas, tinham revelações. Foi aí que eu soube da renovação carismática. Fui ao encontro, e aí nesse encontro aconteceu assim, eram 3 dias, um encontro aberto. Então, quem vinha no domingo, animava, tocava, pregava a palavra, e terminava o dia. No dia seguinte, vinha outra equipe para fazer a mesma coisa, que não estava no dia anterior. E eu lá na arquibancada, participando. E aí, nos momentos de oração, né? No domingo tinha uma senhorinha. Começou lá a falar línguas estranhas, orar. Aqui tem uma pessoa assim, aqui tem uma mulher assada, aqui tem um homem desse jeito. Aqui tem um jovem, um rapaz que está no nosso meio, que você frequenta candomblé, Uau. religiões afro-brasileiras. Deus está falando para você renunciar, porque ele tem uma grande obra para fazer na sua vida. Eu, na minha cabeça, pensando, meu Deus, tem piedade desse jovem, né? O que será que é? O que veio fazer aqui nesse encontro de igreja? Tá, passou no domingo, na segunda-feira, aí já não era aquela senhora. Já era um negão, 4x4, nunca esqueço dele. Começou a mesma coisa, ministrar oração. Aqui tem um homem assim, aqui tem uma pessoa desse jeito, e aqui tem um jovem. Ele não estava no domingo. Você frequenta terreiros de umbanda, de candomblé, e Deus está falando que tem uma grande obra na sua vida para você renunciar, etc. Eu falei, meu Deus, que jovem cara de pau, voltou hoje de novo. Onde será que ele tá? Deixei, fingi que não era comigo, né? Porque eu dizia comigo mesmo que era católico, e ainda mais pros outros. Na terça-feira, de novo, uma pessoa falou a mesma coisa. Olha, aqui tem um jovem que frequenta candomblé, etc. Aí eu pensei comigo, sentei na arquibancada depois dessa oração para ouvir a pregação e fiquei na minha cabeça, conversando com Deus. Falei, escuta, vamos parar de fofocar da minha vida pros outros, tá ficando feio. Eu não vou sair do candomblé, porque eu realmente gostava. Tinha amigos, a casa do candomblé ali era uma verdadeira família. E eu gostava da religião. Falei assim, eu não vou renunciar, eu não tô fazendo mal para ninguém. Nunca matei, nunca roubei. Agora, vamos fazer o seguinte, se você faz tanta questão que eu saia, então vem e me tira. Você não é Deus? Vem e me tira. Fiquei falando isso na minha mente, né? Aí passou aquela palestra que teve de manhã e no final da palestra uma moça pegou o microfone assim e falou, olha, vocês que estão aí sentados na arquibancada, era um ginásio grande, vamos descer aqui para a quadra que nós vamos fazer uma oração de efusão do Espírito Santo. Eu não sabia o que era isso, porque eu tinha ouvido falar, mas quando ela disse a palavra espírito, eu desci na hora. Ah, é comigo. Falei, esse negócio de espírito. Fui para a quadra e aí eles começaram a cantar e orar e cantar. Dali a pouco começou a me dar uma tremedeira nas pernas. Uma batedeira no coração. Disse, meu Deus do céu, não desceu o santo no terreiro, vai descer aqui. No negócio de igreja, porque lá eu não era rodante que fala lá, né? Eu não incorporava. Eu era Ogã, Ogã Alabê que fala. Eu tocava atabaques no candomblé. Aí começou a me dar uma tremedeira nas pernas e eu pensando um monte de coisa. Mas eu tô no encontro de igreja, eu sou católico desde pequeno. E igreja não dá tremedeira nas pernas. Tem alguma coisa estranha nesse lugar. Eu sei que quando eu dei por mim, paf, eu despenquei no chão, caí no chão. Fiquei no chão pensando, meu Deus do céu, desmaiei, com certeza, eu devo estar desmaiado. Eu nunca tinha desmaiado na vida, eu não sabia que quem tá desmaiado não pensa que tá desmaiado. Com certeza. E eu fiquei lá no chão, falei, mas alguém vai vir me acudir, porque as pessoas não caem no chão no encontro de igreja, ó. Tô até hoje esperando alguém lá me socorrer. E enquanto eu estava no chão, de olhos fechados, apareceu um homem. Não me pergunte como.
Eu tava de olhos fechados no chão. Apareceu um homem, todo de branco, uma barba aqui, olhou no fundo dos meus olhos assim. Aí disse, você falou pra eu vir tirar você? Eu vim. Nossa. A partir de agora, você é meu. Aí ele sumiu. Falei, mas quem quer... E eu fiquei lá chamando, né? Volta aqui, vamos negociar, quem que é você? Fiquei ali no chão, tentando entender o que estava acontecendo. Eu vi que ele não ia voltar. Aí eu pensei comigo, bom, eu vou levantar daqui antes que alguém me veja no chão. Isso era mais ou menos umas 10 da manhã, da terça de carnaval, 14 de fevereiro de 2001. Eu vou levantar do chão aqui antes que alguém me veja. Quando eu levantei a cabeça, a quadra que estava lotada na hora da oração de efusão estava vazia. Tinha uma pessoa sentada do meu lado, com o terço na mão. A hora que eu levantei a cabeça, ele disse, aleluia. Eu achei que você tinha morrido. Eu falei, mas o que foi que aconteceu? Cadê o povo? E cadê o homem de branco? Apareceu um homem de branco. Que macumba é essa que vocês fizeram? Que apareceu um homem de branco, olhou, como é que você vê uma pessoa de olho fechado? Aí eu falei, calma, uma pergunta de cada vez. O que você quer saber primeiro? Eu disse, cadê o povo? A quadra estava lotada na hora da oração. O povo tá lá fora, estão almoçando. Mas almoçando 10 da noite? Ou 10 da manhã? Ele, não, 10 da manhã foi a oração. Aí ele me mostrou no relógio, era 1 da tarde. Eu fiquei 3 horas estatelado no chão. Eu falei, mas eu fiquei só 10 minutos. Não, 10 minutos não. Faz 3 horas que você tá aí, nós estamos aqui se revezando, velando seu corpo aí, esperando você levantar. E eu perguntei, mas e o homem de branco? Eu vi um homem de branco, ele falou isso. Falei, você viu o homem de branco? Porque eu usei essa expressão e eu nem conhecia ela direito ainda, porque a escritura fala do homem de branco, né? Ah, é? Cujos olhos, cujo olhar é de fogo no Apocalipse, que é Jesus Cristo. Aí ele falou, você quer ver de novo? Quero, pelo amor de Deus, me diz onde tá que eu vou lá. Eu falei, serve a Jesus Cristo. E ele vai estar te esperando, esse homem de branco, que é ele, vai estar te esperando do outro lado dessa vida. E assim, dali pra frente eu me tornei um cristão convicto, né? Aí sim eu posso dizer que eu me tornei católico de fato. Como eu já tinha muito conhecimento assim de escritura, de catecismo, embora não vivesse com coerência o que eu conhecia, o que faltava para mim era uma experiência que desse sentido àquilo que eu tinha enquanto conhecimento. No dia em que eu tive essa experiência, foi como ligar na tomada. Uma fé que já existia dentro de mim. Entendi. E eu me tornei um católico, mas assim, a vocação para o sacerdócio só veio 2 anos depois. Depois dessa experiência, minha única preocupação era em ser um bom católico, um bom cristão. Eu queria servir a Deus. Era esse o meu desejo. E para o sacerdócio, a coisa... Aí não tem nada de extraordinário como essa experiência. A vocação ao sacerdócio, ela foi surgindo como uma série de eventos e circunstâncias gradativas em que eu fui percebendo que Deus me chamava. E fui me permitindo experimentar. Resolvi entrar para o seminário. Ainda fui para o seminário com mentalidade de discernimento. Eu não tinha essa convicção. Eu vou para o seminário para experimentar. Se for isso mesmo, eu fico, porque não sei lá em Fortaleza, mas na minha época, hoje são 9 anos, mas na minha época eram 8. São 9. 9, né? Hoje são 9. Na nossa também. Na minha eram 8. Falei, eu tenho 8 anos de formação pela frente, se eu ver que não é isso, eu saio sem nenhum problema. Mas os anos foram passando um após o outro. Saí vestido de padre pela porta da frente. Engraçado, eu fui ter a minha primeira crise como católico depois de padre. É mesmo? Não, minto. Depois de padre, não. Já perto de ser padre, né? Por Tinha quê? um primo que era como irmão, né? A gente cresceu juntos. E aconteceu de... Eu no seminário, ele estava morando com uma tia dele em Fortaleza. Nós somos... nossa família toda da cidade de Aquiraz, região metropolitana, região também litorânea, né? Do Ceará. Aí ele foi morar com a tia dele em Fortaleza, porque estava trabalhando, começou a trabalhar e tal. E aí, foi um baque muito grande, porque menino novo, tinha 22 anos para 23 anos,
Ele estava, nesse dia chovendo, era uma segunda-feira, ele estava debaixo do viaduto, nós esperando passar a chuva, ele estava de moto. Do nada veio um cara, voltando, né, das noitadas, embriagado, tudo, numa Hilux, e atropela todos que estão ali debaixo do viaduto, inclusive ele. Meu Deus. E ele morre na hora. Nossa. Recebeu toda a pancada na cabeça e morreu na hora, né? Aí eu não sabia tudo, e lá no seminário a gente não podia estar com celulares, tudo, né? Só tinha lá um telefone comum. Quando me ligam, né? Ligam lá pro seminário, dizem que queria falar comigo. Era um outro primo que foi dar notícia, né? Da morte desse meu outro primo. Ali eu perguntei para Deus, por quê? Né? Eu tô aqui no seminário me preparando para ser padre e recebo uma notícia dessa, por quê? Aí eu falava isso alto, no meu quarto. Aí o vice-reitor foi lá, eram os padres eudistas, né? Ele era colombiano, padre... era o nome dele, falecido também, não me recordo agora. E ele assim, fale, coloque tudo pra fora. Fale, reclame com Deus, reclame. Aí depois eu me acalmei, aí ele disse assim, tá calma agora? Eu disse assim, estou. Me conte o que aconteceu. Aí eu contei a história, né? Aí ele disse assim, nossa, isso é muito, muito forte. Mas você está se preparando para ser padre. Você acha que Deus sabe todas as coisas? Aí eu disse assim para ele, eu não sei mais. Não sei. E se ele sabe de todas as coisas, ele deveria pelo menos preparar a gente para aquilo que a gente não sabe. Ele está certo. Então guarde isso no seu coração. Porque mais na frente, talvez Deus mesmo te responda aquilo que você hoje não entende. Eu guardei isso no meu coração. Guardei, ficou muito tempo, né? Fui para missa de corpo presente, fui para missa de sétimo dia, mas com o coração fechado para Deus. Não fechado, mas questionando Deus. Depois de um tempo, isso já no seminário, já perto de me preparar, aí foi quando houve uma situação muito interessante. A gente estava na capela, nas orações, e o padre reitor, né, fazendo as orações, ele disse uma coisa assim, muito interessante. Olha, quando você tiver algo para questionar, para perguntar, para saber, e você não encontrar ninguém que lhe responde, vem aqui diante de Jesus Eucarístico e fala para ele. Aí aquilo entrou na minha mente, né? Guardei. Aí quando foi nas minhas orações, eu sempre acordava mais cedo para chegar na capela para fazer as minhas orações pessoais. Aí quando eu cheguei lá, eu coloquei isso. Me lembrei do que o padre reitor falou e coloquei isso. Naquele momento, a única coisa que me via... Eu abri os olhos, só via a cruz. Eu fechava os olhos, via a cruz. Eu abri os olhos, via a cruz. Eu disse assim, o que é que Deus está querendo me mostrar? Aí, de repente, eu senti aquela paz no coração, onde Deus disse assim, às vezes, o amor, ele não é compreensivo, mas ele é necessário. Olhe para a cruz do meu filho. Aí eu fui entender. O sacrifício de Cristo responde tudo aquilo que a gente no momento não entende, inclusive a morte violenta, trágica e inesperada daquele meu primo. Aí eu aceitei. Eu aceitei a morte do meu primo, olhando para a cruz, aí pronto. Aí nunca mais tive nenhum problema de não compreender ou de não aceitar. Quase sempre a gente não compreende, né? Mas de não aceitar aquilo que eu não compreendia. Aí pronto. Mas foi forte isso para mim, porque a gente tá ali numa preparação, a gente tá ali. É como se a gente diz assim, puxa, mas eu tô aqui te servindo, eu deixei a minha vida toda lá para estar aqui, e o Senhor me dá um baque desse, né? Eu falo como um rapaz, assim, que é isso, Deus? Você não é mais meu parceiro? Né? A gente às vezes precisa falar com Deus como de fato a gente tem que falar com Deus, né? Como filhos, né, pai? Ter pai, dúvidas, eu tô né? com isso. Perguntar. Pai, por que o senhor não, por que o senhor deixou acontecer isso? Eu falo assim. Eu acho que não tem problema nenhum. Nenhum. E nem a falta de respeito. Não. Eu não lembro qual é a passagem no Antigo Testamento, não sei se está no livro de Jó, que diz assim: Deus não leva em consideração aquilo que a gente diz na dor ou no sofrimento. Por quê? Porque ele é pai. Exato. E é pai na totalidade mesmo do ser, não é? Até porque não tem... Eu costumo dizer o seguinte, diga logo
que você quer dizer para ele e da forma como você Como quer. você Porque, quer, isso. embora você queira dizer e opte em não dizer, ele, por ser Deus, já sabe que você quis Exatamente. dizer. É. Então, diga logo. Eu não falei no meu testemunho agora? Eu desafiei. Exatamente. Abertamente. Ué, eu não quero sair, mas o senhor faz questão? Vem e me tira. Não parece ser muito respeitoso, né? Mas ele nos conhece, foi ele que nos fez, ele sabe como nós queremos falar e o que queremos falar, ainda que não falemos, então é melhor dizer logo.